Existem 4 coisas que não estão diretamente relacionadas com técnicas de venda. Dependendo de onde você estudar vendas, elas vão aparecer, mas elas não são as primeiras técnicas de vendas que se escuta quando tu começa a estudar sobre vendas. Mas elas têm um potencial enorme, eu diria quase que significativo, na minha opinião. É uma virada de chave que vai fazer o teu negócio vender mais e melhor a partir do momento que tu entender e implementar isso no teu processo de vendas. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo, então acompanha aqui comigo. Por quê? Porque muita gente, principalmente quando a gente fala de donos de empresa enxuta, que tem uma, duas pessoas prospectando, vendendo, ou eles mesmos, né? O caso, o próprio dono do negócio faz a prospecção, a negociação, a venda e a entrega. E a gente depara muito com pessoas falando que eu não sei vender, porque eu não tenho dom para venda, eu não gosto de vender. Primeiro é o seguinte, né? Se tu não gosta de vendas, se tu não gosta de vender e tu tem um negócio, tem alguma coisa errada aí, cara. Porque se tu tem um negócio, tu precisa gostar de vendas, tu precisa gostar de vender, no mínimo, né? Mas vamos lá. Tem muita gente que pensa isso, e aí vão lá, compra um curso, lê um livro, acompanha alguns vídeos no YouTube, como pode ser o teu caso acompanhando esse meu vídeo agora. E tem alguns detalhes que às vezes passam desapercebido nas pessoas. E assim, um pouco disso está relacionado à técnica, um pouco disso está mais relacionado à questão assim, de mentalidade mesmo, tá? Eu gosto de trazer o primeiro item que eu vou trazer agora, que eu vou falar daqui a pouco, para mim, Adailson, está muito mais relacionado a valores. Tá? E aí eu não estou falando de valores financeiros, eu estou falando de valores pessoais, que é o seguinte: quando eu estou na frente de um potencial cliente, quando eu estou na frente de um lead, de um prospect, ou até mesmo de algum colega de trabalho, tem uma coisa que sempre se faz presente, que é o interesse genuíno. Quando tu está numa reunião de qualificação, numa negociação, quando tu tá no telefone prospectando, quando tu vai mandar um e-mail, enfim, qualquer ação de contato, qualquer movimento de contato que tu tem com um prospect que tu quer trazer para o teu negócio, que tu quer vender para ele, ou um lead que veio interessado em contratar a tua solução, querer saber mais da tua solução, a primeira coisa fundamental que tu deve ter é interesse genuíno no problema dele. É óbvio que tu abriu uma empresa e tu tem metas, tu tem objetivos de faturamento, tu quer ter clientes, né? Eu falei até num stories que eu fiz no meu Instagram uns dias atrás, né? Eu tenho uma empresa, e a minha empresa não é uma ONG. Eu tenho objetivos financeiros com essa empresa, eu tenho contas para pagar, eu tenho sonhos para realizar na minha vida pessoal, enfim. Então, eu tenho sim um objetivo financeiro envolvido. É claro que eu tenho. Mas acima disso, por isso que eu trago isso mais como valor do que como técnica, acima disso eu tenho um interesse genuíno em querer ajudar as empresas B2B a venderem mais e melhor. Eu não sei qual é a tua solução, eu não sei qual é o teu negócio, eu não sei o que a tua empresa vende, eu não sei o que tu entrega, mas se tu tem interesse genuíno, isso já é a porta de entrada para que tu consiga desenvolver e aplicar essas outras 3 coisas que eu vou trazer aqui, que são fundamentais para te ajudar a converter mais clientes e vender mais o teu serviço ou o teu produto, tá? O que acontece, cara? Quando a gente tem interesse genuíno, a gente tende a desenvolver mais rápido a segunda técnica que eu quero trazer aqui, eu vou usar o nome técnica, tá? Enquanto eu não pensar no nome melhor, que é a escuta ativa. Escuta ativa é fundamental. Tudo isso aqui que eu tô te trazendo, eu tô olhando pro meu caderno aqui porque eu sempre faço as anotações de rascunho dos pontos que eu quero trazer nos vídeos. Tudo isso aqui que eu vou te trazer, isso mostra pro teu cliente que tu tá focado nele, tu tá focado no problema dele, na situação dele, para que tu consiga entender e descobrir se tu realmente é a pessoa certa para ajudar ele a resolver esse problema. Escuta ativa é fundamental.
Escuta ativa é fundamental. Então, quando tu tá prospectando um cliente e tu conseguiu falar com uma pessoa, porque a gente sabe que é difícil conseguir 2, 3, 4, 5 minutos de atenção de alguém hoje em dia. Então, se tu conseguiu este momento, valoriza isso. Valoriza isso, esquece todo o resto e escuta ativa no que a pessoa vai te falar e o que ela vai te responder das coisas que tu vai perguntar para ela. Tu avançou com essa pessoa para uma reunião de diagnóstico ou de apresentação da tua solução, enfim, depende muito de como é o teu processo, escuta ativa no que ela vai te dizer. Mostre interesse genuíno na situação e no problema dela. Mostre interesse genuíno na situação e no problema dela e tenha escuta ativa para o que ela vai te trazer. Porque isso é bom não só para ela, não só para mostrar para ela que tu está interessado, isso é bom para ti. Porque se tu tem escuta ativa no que o teu potencial cliente está falando, tu vai entender coisas que nem sempre ele vai dizer, mas tu vai entender o que ele quis dizer quando ele falou alguma coisa. A escuta ativa ela tem esse poder de tu perceber coisas que o cliente está falando que nem sempre é exatamente aquilo que ele está falando, tá? Então, quando tem a escuta ativa, quando tu esquece do resto lá fora, naquele momento em que tu está com aquele cliente e tu desenvolve o terceiro nível de escuta ativa, a gente tem 3 níveis de escuta ativa, o terceiro é o mais avançado. Quando tu consegue desenvolver o terceiro nível de escuta ativa, cara, a chance de tu converter essa venda, caso ele realmente seja um cliente com o perfil de cliente que tu atende, elas aumentam demais. Porque, de novo, quando tu tem a escuta ativa e tu presta verdadeiramente atenção no que o teu potencial cliente está falando, tu consegue entender até mesmo as coisas que estão por trás do que ele está falando. E isso me conecta com a terceira coisa, com a terceira técnica, enfim, que vai te ajudar a vender mais e melhor, tá? E que não necessariamente está direcionada. Essa até está um pouco mais direcionada com técnicas de venda, tá? Que é saber fazer boas perguntas. Boas perguntas. E as perguntas certas. Eu vou trazer aqui no canal mais para frente um vídeo onde eu vou falar um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais sobre o momento em que a gente está fazendo uma reunião de diagnóstico, ali uma reunião de qualificação com o cliente, porque ali a gente tem pontos cruciais para ajudar o cliente e para ajudar a nossa negociação a avançar. Mas aqui nesse vídeo eu vou trazer para ti o seguinte: a importância de saber fazer boas perguntas. E tu não tem que ter medo de fazer perguntas para o teu potencial cliente. Por que tu não tem que ter medo? Porque tu tem interesse genuíno em resolver a dor dele. Lembra? Primeiro item que eu trouxe. Interesse genuíno. Então tu não precisa ter medo de perguntar coisas para ele. Tu tem que saber fazer essas perguntas, tu tem que saber estruturar o momento, a escuta ativa para saber o momento de cada pergunta, mas tu não tem que ter medo de fazer perguntas para esse cliente, perguntas sobre a situação atual dele, o momento dele, sobre o que ele percebe de dor, sobre quais as consequências, né, de ele continuar com o problema que ele apontou para ti. Perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas abertas com contexto, perguntas fechadas com contexto. Isso eu aprendi recentemente lá na mentoria da Fernanda Garcia, né, a parte da pergunta aberta e fechada com contexto. Né? Posso até falar um pouco disso também nos próximos conteúdos, se for do teu interesse, coloca aqui nos comentários para mim. Mas, enfim, tu fazer perguntas, tá? Tu saber fazer perguntas, saber o momento certo de fazer perguntas e fazer as perguntas certas. Isso vai fazer com que o teu cliente se abra mais, com que ele confie mais em ti, porque, claro, tem que cuidar, tá? É muito importante isso. Tem que cuidar para que as perguntas não virem um interrogatório, né? Não é tu perguntar, o cliente responde, tu pergunta de novo, o cliente responde, tu pergunta de novo, porque aí vira um interrogatório. Aí tu não está mostrando interesse genuíno, tão pouco escutativa. Tu está só querendo respostas para poder jogar depois para ele tudo que ele te respondeu e dizer, não, mas a minha solução resolve isso. Tu tem que ter interesse genuíno.
para poder fazer as perguntas boas. Tu tem que ter escuta ativa para fazer as perguntas certas. E depois, quando tu tá lá, a cada momento em que tu tá interagindo com o teu potencial cliente, fazendo as perguntas certas, com escuta ativa, demonstrando o teu interesse genuíno, e eu acredito muito que se tu abriu uma empresa é porque tu tem interesse genuíno em ajudar as pessoas com a tua solução. Eu acredito muito nisso e torço muito por isso, tá? Então, se tu tem interesse genuíno, escuta ativa e tu faz as perguntas certas, as perguntas no momento certo, do jeito certo, sem parecer um interrogatório, isso muda completamente a postura, a percepção, a visão do cliente que tu tá negociando. Mostra para ele que tu realmente tá disposto a entender a situação dele e apresentar a melhor solução para ele, para resolver o problema dele, porque afinal de contas os clientes eles compram pelos motivos deles, não pelos nossos, né? Os clientes não vão comprar o meu programa de implementação de 30 dias porque eu quero, ele vai comprar se ele precisa de reuniões qualificadas, precisa de mais reuniões e melhores reuniões, ele não vai comprar porque eu quero vender para ele. A mesma coisa é o teu cliente com a tua solução. E aí, para a gente chegar no quarto ponto, né, no quarto item dessa minha lista, recapitule, tá? Eu tô sempre com o meu caderninho comigo, meu caderninho tá sempre comigo nas reuniões, nos vídeos que eu gravo, ele tá sempre comigo nas aulas que eu assisto, porque eu tô sempre fazendo anotações. A minha letra é terrível, tem vezes que nem eu entendo o que eu escrevi, só para tu ter uma ideia. Mas eu vou lá, anoto, circulo, faço setas para apontar, ó, isso aqui pode estar relacionado a isso. Sempre eu aviso para o meu cliente, né? Quando eu vou começar uma reunião, eu faço ali o meu ritual de abertura e no meu ritual de abertura eu digo, ó, se tu me vê olhando para cá, é porque eu estou anotando. Eu mostro o caderno para ele, eu tô sempre com a minha caneta na mão, eu tô sempre anotando algumas coisas que ele diz, porque depois eu recapitulo. E isso também tem um ritmo certo para que tu faça, tá? Podemos falar sobre essas coisas em outros vídeos aqui, acompanha, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder, porque é importante tu recapitular as coisas que foram ditas. Eu não sei quanto tempo é a tua reunião de apresentação, de diagnóstico, de qualificação, mas nem sempre o cliente vai lembrar do que ele falou no começo. Talvez tu também não lembre de alguma coisa importante se tu não anota. Algumas pessoas têm uma memória, né, de elefante, elas lembram tudo, não precisam anotar. Eu ainda preciso anotar, e eu acho que eu vou anotar sempre. Então eu anoto e recapitulo sempre com ele. Fulano, então, vamos lá, tu disse pra mim que tem a situação XYZ. Aí eu te perguntei, né, qual é a consequência que tu enxerga se tu continuar com essa situação? E aí tu me trouxe tal resposta, é isso mesmo? Recapitula com o cliente algumas coisas, principalmente quando tu perceber. E aí, vamos lá, escuta ativa. Entende como tudo isso está junto, como tudo que eu trouxe aqui é congruente? Tu escutou, tu percebeu que uma coisa que ele falou, parece que ele sentiu alguma dor falando aquilo, sabe? Parece que ele sentiu assim, cara, eu não consigo fazer os meus vendedores preencher o CRM, sabe? E aquilo ali, tu percebe que incomoda ele, recapitula. Se tiver espaço para tu dar mais uma cutucada na ferida, faça isso. Não é por mal, mas é para ele perceber que ele precisa resolver aquela situação e aí tu mostra para ele que tu é a pessoa certa, a tua empresa é a empresa certa e a tua solução é a solução certa para resolver aquela dor. Então, recapitulando as coisas que eu trouxe aqui, eu falei em recapitular, é importante sempre recapitular. Tu precisa ter interesse genuíno em querer ajudar aquela pessoa com a tua solução, porque se tu abrir um negócio é porque tu sabe que a tua solução resolve alguma coisa. Tu tem que ter escuta ativa para perceber tudo aquilo que o teu cliente vai trazer naquela conversa, para que tu consiga fazer boas perguntas e perguntas na hora certa, para fazer o teu cliente se abrir mais contigo, para que tu consiga entender cada vez mais a situação dele e saber exatamente como que tu vai implementar a tua solução para resolver e recapitular tudo o que tu falou na conversa com ele. Não necessariamente tudo, mas os pontos mais importantes, as dores mais latentes, as consequências mais perigosas para o negócio dele, tá? Se tu fizer essas 4 coisas que nem todas estão diretamente relacionadas com técnicas de vendas, nem todas elas têm a ver com saber vender, porque
se tu tiver interesse genuíno, escuta ativa, souber fazer perguntas certas, as perguntas certas no momento certo, e sempre recapitular com o teu cliente para fazer ele internalizar o que ele trouxe, cara, isso com certeza vai potencializar os teus resultados, as tuas conversões em vendas também. Fala aqui para mim se esse conteúdo fez sentido para ti. Vou deixar um vídeo aqui do lado para que tu consiga continuar acompanhando os conteúdos que eu trago. O teu feedback é importante para mim, para eu continuar com esses conteúdos aqui, e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!